Para essa semana no Briefing de Carreira, recebemos uma convidada que é uma das maiores especialistas na sua área. Ela contou como foi a sua trajetória para chegar até a posição atual que ela ocupa, de coordenação de uma grande equipe. A conversa foi muito bacana para eu descobrir que, surpreendentemente, ela não tinha a sua posição atual como um horizonte de carreira. Mas vamos deixar que ela se apresente. Eu sou a Natália Boaventura, estou perto de completar meus 39 anos de vida. Eu sou natural do sul de Minas Gerais, mas eu cresci na Bahia e cheguei aqui em Belo Horizonte muito porque queria estudar na capital mineira, sem nem conhecer a cidade, e tive o privilégio de começar minha carreira acadêmica, né, pode-se assim dizer, na PUC, que foi a universidade que eu escolhi para ser a minha universidade aí de formação. Então, me formei em publicidade, depois em jornalismo e fiz também uma pós-graduação em negócios e estratégias, né, em mídias digitais, mídias sociais aí, na PUC também. Ah, uma última coisinha. Para esse episódio, eu não estava no estúdio, então a captação do áudio da minha parte não ficou tão boa. Eu espero que a falta de qualidade do meu áudio, que ficou abaixo do que eu gostaria, não te incomode tanto. Então, você acabou se especializando e trabalhando com mídias sociais, né? Você desde sempre foi assim, desde a sua primeira experiência profissional, já foi trabalhando com mídias sociais, ou você dentro da publicidade, ou mesmo do jornalismo, chegou a passar por outras áreas antes de trabalhar com mídias sociais? Bom, na verdade, o meu começo assim, foi bem diferente. Assim, eu nunca achei que eu ia trabalhar com mídias sociais. Hoje eu sou, há 5 anos, né, eu estou à frente aí da coordenação de conteúdo do Inter, que é uma das empresas financeiras que mais crescem aqui no Brasil. Uhum. Na verdade, eu sabia que eu queria escrever quando eu entrei na universidade. Então, eu decidi que eu ia fazer publicidade porque eu achei que a escrita criativa, na verdade, era um caminho que ia me agradar mais. Uhum. E na universidade eu percebi que, na verdade, o jornalismo também tinha muito da sua parte de criatividade, assim, que eu poderia deslanchar ali também por outro viés. E aí eu optei, então, por fazer os 2 cursos. Então, quando eu comecei mesmo, assim, a fazer estágio, eu descobri, né, que é uma coisa que eu acho que eu ouvi de um monitor do laboratório de áudio da PUC, eu nunca vou me esquecer, porque ele falou assim, se eu pudesse te dar uma dica, faça estágios, porque é o período, né, da sua vida que você vai mais experimentar. Porque a gente não tem certeza de nada, né? Quando a gente entra na universidade. Então, eu fiz estágio em clipe em pesquisa. Na época eu não sabia nem o que era isso, e ainda era no jornal, né? Assim, muito diferente do que se faz hoje. Depois eu comecei a trabalhar já em agência de publicidade. Então eu fui redatora, arte finalista, revisora, fazer um pouco de tudo assim para entender como é que funcionava. E aí eu fui para um lugar que se chama Escritório de Histórias. Era um lugar que escrevia livros para empresas, só que a partir de um viés literário. Certo. Então meu período de estágio ele foi totalmente assim diferente um do outro. Nada me indicava assim que eu ia para as mídias sociais. E aí, quando eu me formei, eu estava nesse cenário, assim. Eu não sabia muito bem o que eu queria seguir. Aí eu decidi fazer o jornalismo muito nesse contexto também. E aí, quando eu comecei a fazer jornalismo, na verdade, foi quando eu entrei na minha primeira agência publicitária como redatora. Foi depois dessa que você fez estágio, né? Na verdade, assim, eu fiz todos esses estágios. E aí eu formei em publicidade e aí o meu, né, na época, o meu chefe, ele falou assim, uai, como assim você está se formando em publicidade? Eu jurava que você estava fazendo jornalismo. Falei, não, porque ele sempre achou que eu escrevia muito bem e acho que tem esse estigma, né, que quem escreve bem é jornalista, não sei.
E aí eu falei, não, é publicidade. Ele falou, nossa, então eu não posso te contratar, porque o meu trâmite aqui tem que ser de jornalista. Então eu fiquei fazendo tipo freela para ele uma época, assim, depois que eu me formei. E aí eu decidi, de fato, fazer jornalismo. Eu falei, bom, tudo tá apontando também para o jornalismo, então vamos lá. Quando eu voltei para PUC, aí eu tive mais contato de novo com meus professores, e uma das minhas professoras falou, olha, você escreve super bem, você sempre me falou que você queria ser redatora, tem uma vaga aqui, eu posso te indicar se você quiser. E aí foi aí que eu comecei, então, né, o meu primeiro emprego como publicitária formada, fazendo jornalismo, né? Assim, então, eu era estudante de jornalismo, mas publicitária formada como redatora, que eu achei que eu sempre quis, né? Sempre ia ser redatora. E, na verdade, eu não gostei. Assim, a experiência foi muito diferente do que eu achava. Né? De fato, tinha o viés criativo, tinha a liberdade criativa, mas eu entendi que era um outro caminho, que eu ainda não sabia qual que era. Então, eu fiquei nessa agência durante 1 ano, e como eu estava fazendo jornalismo, surgiu a oportunidade também de eu fazer um estágio em jornalismo ao mesmo tempo. Então, eu decidi fazer estágio na assessoria de imprensa, porque é isso, eu estava sempre nesse viés da experimentação. E eu não gostei de jeito nenhum, eu gostei menos ainda. Falei, nossa, porque assim, eu falei, não, vou escrever, né, porque eu precisava fazer releases, etc. Falei, vai ser lindo. Mas eu não gostava de vender a pauta, eu não gostava desse trabalho de precisar ligar para o jornalista e convencê-lo de que a minha pauta fazia sentido. Não era algo da minha característica. Assim. Então eu decidi seguir, né, ali, vivendo aquele momento que eu não estava me agradando, mas ao mesmo tempo foi nesse contexto, assim, sozinha, digamos assim, eu comecei a descobrir as mídias sociais de uma forma que me agradava mais, mas eu não pensava em ser profissional disso. Assim, então, na faculdade eu ficava falando com os meus amigos, tipo, gente, entra no Twitter, é uma rede incrível, dá pra fazer isso e aquilo. E as pessoas, tipo, o que é Twitter? Não, você tá viajando. Então, eu gostava daquele ambiente, eu vi um ambiente onde existiam muitas trocas, você podia aprender também. Na época, o Twitter tinha um algoritmo muito diferente de hoje, né? Então, eu entendi, assim, que dependendo de quem eu seguisse, dependendo de como eu educasse, digamos, no meu Twitter, eu recebia informações que eu queria de uma forma que outras atividades, outros recursos não me dariam essas informações. Então, foi um mundo de criatividade, assim, que abriu para mim, né, não profissionalmente até então, que eu gostei muito. E o meu chefe, na época da assessoria de imprensa, ele observava isso. E aí, ele começou, uma vez ele me chamou para conversar, ele falou assim, não, porque eu percebi que o seu Twitter, ele é atualizado todos os dias, o dia inteiro, então isso quer dizer que você não trabalha? Eu falei, não, eu acordo mais cedo, eu faço uma curadoria e eu agendo todos os meus tweets. Então, se você entrar no meu navegador do trabalho, você vai ver que eu nem entro no Twitter aqui no trabalho, eu sou 100% trabalho. Eu sempre fui muito Caxias, assim, muito dedicada. E aí ele falou assim, gente, essa menina, sei lá, né, diferente. Como assim ela agenda os tweets dela? Acho que era uma época que as pessoas nem faziam isso. Então como a assessoria estava enveredando nesse mercado, eles decidiram apostar em mim. Porque eu já tinha falado que eu não estava gostando de ser assessora, eles também não estavam... Falaram assim, você é massa, mas realmente a assessoria de imprensa não é sua praia. E aí eles falaram, você topa, assim, esse desafio, assim, tipo, né, ao invés de você sair ou a gente demitir, que não era o que eles queriam, você topa montar o setor de mídias sociais aqui? Eu não tinha nada a perder, assim, eu falei, topo. E aí, de um dia para o outro, fui lá eu estudar, porque assim, eu nunca tinha estudado. Eu falei, deixa eu ver como é que se faz isso profissionalmente, o que tem que ter uma estrutura de um setor de mídias sociais, como que se estrutura, inclusive, assim, um trabalho de mídias sociais. Eu não sabia absolutamente nada. O que eu sabia era navegar no Twitter e fazer uma curadoria para mim mesma, né? Então eu já tinha, de alguma maneira, tinha esse pensamento de que precisava ter uma linha editorial, precisava ter uma frequência, mas foi uma coisa muito natural e para uma rede só, né, que era a que eu conhecia. E foi assim que eu comecei. Então foi totalmente inesperado, totalmente porque me deram uma chance
e enxergaram em mim algo que eu mesma não tinha enxergado, né? Talvez se esse chefe lá atrás não tivesse visto que eu tinha alguma coisa assim nessa pegada, eu tivesse ido por outros caminhos, assim. Eu entendi que os meus cursos, né, tanto publicidade quanto jornalismo, foram fundamentais para o setor de mídias sociais que eu atuo, desde aquela época até hoje. E muito legal isso também que você falou, Natália, essa abertura desse seu chefe, dessa empresa que você estava, de olhar para você e falar, bom, eu estou vendo que isso que você está fazendo não é muito a sua onda, você já falou. Então, ao invés da gente encerrar a relação, deixa eu ver essa outra coisa que você faz. Né? Então, você chegou a, de alguma maneira, estimular que as pessoas lá do seu trabalho vissem o seu perfil, ou foi uma coisa que isso caiu no radar dele, assim? Ou você chegou a dar olha que legal isso que eu estou fazendo, olha que legal essa plataforma, você chegou a tentar vender internamente o Twitter? Não, eu nem tive esse tino na época, assim, porque realmente para mim era uma coisa totalmente tipo de horas vagas, assim, totalmente para minha distração, quase que um hobby, assim, né? Postar no Twitter, navegar no Twitter virou um hobby na época, assim, que era muito diferente a forma como a gente lidava com mídias sociais ali em 2010, 2011, né? Uhum. Então eu não cheguei a falar, mas assim, como a gente conversava, né? Conversa de café e tal. Então eu falava muito aleatoriamente com as pessoas. Assim como eu falava na minha faculdade, queria que meus amigos estivessem lá porque eu estava gostando daquele ambiente, eu falava no meu trabalho, né, assim, incentivando as pessoas a entrarem. Mas nunca para, tipo, né, vender o que eu estava fazendo, porque eu nem enxergava valor nisso, né? Quem enxergou, na verdade, foi o meu chefe. E hoje eu entendo que realmente era um pensamento diferente do que as pessoas tinham, assim, isso de... né, como eu falei, frequência, agendar tweet, assim, não era uma coisa usual, né? Nem existia ferramenta muito escalonável para isso, assim. E eu fui em busca disso porque eu sempre fui muito curiosa, assim. Acho que a faculdade me incentivava também, né, a ser muito curiosa. Eu acho que os meus professores sempre falavam isso, assim. Vai além do que você está vendo, vai além do que estão te mostrando, porque é aí que você vai se achar, né? Porque eu falava muito isso. Gente, eu não sei o que eu quero fazer. Entrei na faculdade achando que eu queria ser redatora. Fui redatora, não gostei. Aí eu achei que o jornalismo era um passo, mas não me imagino numa redação, não gostei de assessoria, tô perdida. Então, e eu gosto de contar isso porque eu lembro que quando eu me formei a primeira vez, um amigo meu me falou, meio que assim, você fez tudo errado. Tipo... Você não foi só para publicidade ou só para o jornalismo, você meio que não foi para nada. Então eu fiquei meio desesperada, assim, falando, gente, acabou, minha vida acabou, o que eu vou fazer? E eu acho que é legal as pessoas entenderem que não, calma, né? Dá tempo, tem muita água para rolar aí debaixo dessa ponte. Você tem, né, assim, é óbvio que dependendo, né, da sua realidade, você não vai poder ficar parado para descobrir o que você quer. Mas você pode fazendo outras coisas até realmente você se descobrir, que foi o que eu fiz, né? Eu fui me arriscando, me jogando aí, cheguei onde eu cheguei. E aí, como é que foi esse processo, então? Você estava lá, decidiram que agora você era responsável pelo setor de mídias sociais e você teve que construir esse setor do zero. Como é que foi esse processo? Onde que você foi aprender as coisas que você precisava saber para fazer isso? E o que você faz, o que você fez naquela época que você fala assim, não, eu acertei e aqui eu mandei mal, né? Como é que foi esse processo de construir o setor? Eu comecei a buscar, então, alguma forma de educação formal, porque na faculdade isso não era muito falado ainda, né? Era tudo muito novo. Eu lembro de uma professora minha que, inclusive, ela falava só do Twitter no curso de jornalismo, porque ela tinha sido editora da revista Capricho. Então, ela trazia um pouco, assim, de como que era o universo do Twitter, e foi onde eu fui, né, assim, entendendo que tinha um espaço ali dentro da academia para essa discussão também. Mas eu achei um curso, inclusive, de uma, né, hoje, assim, o Sudeste é muito polo de educação e etc, etc, mas na época, na verdade, onde eu encontrei uma escola que realmente me ensinou era do Nordeste, era de Salvador. Então era uma escola que ainda não tinha muita educação online, né? Assim, acho que era uma coisa mais difícil de acontecer na época. Então essa escola era meio itinerante, assim, ela fazia cursos pelo Brasil inteiro. E aí eu fiz absolutamente todos os módulos que eu consegui quando ela passou por Belo Horizonte. Foi muito estudo, muita coisa, muita troca, né, com profissionais que já estavam ali no mercado, porque
desde o Orkut, as mídias sociais, eu já podia trabalhar profissionalmente com isso, ainda que fosse muito incipiente. Então, eu fiz esse curso e tive essas trocas profissionais, grudei nessas pessoas, falei, gente, eu quero aprender, é isso que eu quero fazer, tive uma oportunidade aqui, preciso entender como se faz isso profissionalmente, porque eu entendi que o meu feeling não vai ser suficiente, obviamente, para que eu possa construir isso. Então, eu comecei com esse curso, porque a literatura na época ainda era muito inglês, o meu inglês na época ele não era muito satisfatório, então eu tive que buscar esses pontos mesmo, assim, de tudo, e foi o que eu sempre falei para quem queria se enveredar nessa área, assim, as pessoas me procuravam, eu preciso ter formação em publicidade e jornalismo, igual você fez. Eu falei, olha, eu acho que não necessariamente, mas você precisa entender de comunicação, que é uma área da comunicação, então você precisa entender desde o macro até o micro, quais são os riscos de você gerir, né, fazer a gestão aí de uma rede social, de uma empresa, se é isso que você quer, mas busque estudar, né, busque educação, assim, ao longo do tempo, óbvio, foi ficando cada vez mais fácil o acesso à informação, mas na época eu fiz dessa maneira, assim, e aí também aproveitei esse espaço que eu tive na universidade como uma professora que já tinha alguma entrada, e também perguntei para ela o que eu podia ler, o que eu podia estudar, e fui testando na prática. Então, tudo que eu aprendia no curso, eu trazia para o meu trabalho, desde para estruturar um planejamento, até como que eu mensurava resultado com aquilo, né? Como que eu entendia que tipo de resultado a gente ia buscar, como que a gente ia mensurar e como que eu ia apresentar para o cliente. Porque desde cedo a gente já teve cliente, e acho que algo que me ajudou, assim, na carreira, é que eu fiz mídias sociais para todo tipo de cliente. O meu primeiro cliente era uma clínica de reprodução humana assistida. Então, assim, muito diferente de, talvez, o que muita gente começou. E aí eu fui fazendo lingerie, outras marcas de moda, boate, bar. Então, foi assim, de tudo um pouco até eu chegar efetivamente no mercado financeiro, que é o que eu tô hoje. Éramos clientes da empresa que fazia assessoria que você trabalhava. Exatamente. Certo? E deu resultado desde o começo? As primeiras coisas que você fez já começaram a dar resultado? Eles tinham uma visão de resultado de mídias sociais e isso estava encaixando com o setor que você estava desenvolvendo? Ou teve coisa que você... aqui a gente não estava dando resultado e não deu tão certo? Como é que foi? Assim, hoje eu te responderia diferente, né? Como a profissional que eu sou depois de tantos anos. Mas na época, se a gente estivesse tendo essa conversa na época, eu falaria que sim. Porque eu acho que era um mercado que estava tão no início, assim, que as pessoas não entendiam, né, nem os profissionais direito, assim, muito menos os clientes, o que eles queriam com aquilo. Porque, né, então, quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve, digamos assim. Né, quando a gente não sabe que caminho a gente quer chegar, qualquer lugar é um destino possível. Então era meio que esse o pensamento, assim, de forma geral, naquela época, né? Então, se você tinha algum nível de engajamento, estava dando resultado. Se você conseguia extrair alguma informação de um cliente ou possível cliente, estava dando resultado. Então, foi satisfatório nesse sentido, assim. A gente conseguia, por exemplo, na clínica de reprodução humana assistida, a gente entendeu que era um espaço para mulheres que estavam naquela situação ali de querer engravidar através, né, de um método que não era o mais natural possível. Era um espaço de escuta, era um espaço de acolhimento, né? Então, a gente foi para esse viés. Já para as marcas de moda, era um viés mesmo meio aspiracional, assim, onde as pessoas buscavam referência. Então, a gente foi entendendo caminhos e qualquer resultado de engajamento, basicamente, que a gente teve era um resultado e o cliente ficava super feliz com isso, assim. Hoje já não, né, essa visão é bem diferente da que eu emprego, mas depois de muitos anos de estudo e teste e conhecimento. E teve um acontecimento logo no início da minha carreira que foi viver uma crise, né, assim, por isso que eu digo sempre que as pessoas precisam entender de comunicação. Então a minha bagagem, não só a minha, como a da empresa que eu trabalhava, foi fundamental para que eu pudesse gerir essa crise, justamente com a empresa de reprodução humana assistida, porque a gente quis fazer uma espécie de promoção, assim, tipo, para levar informação mais adiante sobre reprodução humana assistida,
E de fato na época não tinha muita regulamentação, então a gente não sabia, na verdade, nem até onde a gente podia ir. E aí a gente descobriu de uma forma que foi colocando, né, uma ação no ar, que foi bem criticada pela imprensa, inclusive, porque, né, a empresa fazia também assessoria de imprensa. Então a gente precisou gerir tanto a crise do ponto de vista, digamos assim, formal, a gente não chegou a ter nenhum processo, nada disso, mas a gente precisou gerir no sentido reputacional, de dar uma satisfação para a imprensa, de qual foi a intenção, qual foi o caminho, qual seria o caminho agora, entendendo que ele não foi o melhor, quanto do ponto de vista ali de relacional, né, com as clientes e possíveis clientes que encontravam naquela conta de rede social um nível de acolhimento e ficaram um pouco decepcionadas com o curso que a ação seguiu, assim. Então foi muito importante, assim, porque toda vez que você está diante de uma crise, até hoje, o coração acelera e fala assim, peraí, pode tanto para o caminho A quanto para o caminho B, e vai depender muito da decisão que eu vou tomar aqui, né? Então já foi um começo emocionante. Assim. E aí o que foi? Vocês tiveram que depois fazer algum tipo de retratação? Fizeram uma sequência de postagens que não foi muito bem recebida, e aí depois teve que fazer uma retratação. E aí, boa? Deu tudo certo? Felizmente sim, né? Foi uma crise, digamos assim, com a resolução bem sucedida. Era uma empresa, tanto a assessoria quanto essa empresa de reprodução humana assistida eram bem sólidas, né? Então tinha uma reputação já muito bem estabelecida, então tinha um bom relacionamento com a imprensa, tinha uma abertura para que pudesse ser ouvido e maturidade também para entender assim, peraí, erramos, então vamos admitir o erro, olha, não foi legal, assim, a gente não pensou nesse viés nessa consequência, e a gente vai mudar o caminho daqui para frente. E no Twitter, no caso, na época, da mesma maneira, a gente foi super transparente, a gente optou pela transparência, que é um caminho que normalmente é o melhor, né? Aí vai depender muito de cada crise. E aí a gente estabeleceu um momento ali de conversa mesmo com essas pessoas, né? De escuta ativa também do que elas tinham para dizer. E deu tudo certo, assim, no fim das contas. Pois é, então acumulou muitas vivências interessantes com esse conjunto de clientes, estabeleceu lá o setor de mídias sociais. E aí, a coisa estava dando certo, e o que aconteceu depois? Eu fiquei 2 anos, né, nessa empresa, e aí uma amiga minha na época me chamou para montar a nossa própria empresa. Eu nunca tinha empreendido, eu não fazia... Aí, de novo, assim, acho que eu tinha um incômodo mesmo constante, assim. Ao invés de eu ficar, né, onde eu estava dando certo, eu sempre ia para outra coisa. Então, eu nunca tinha empreendido, eu já, assim, tinha entendido que mídias sociais era definitivamente a minha praia, era onde eu queria me especializar, era onde eu queria ter mais experiências. E aí eu achei, na verdade, né, que tendo minha própria empresa eu ia ter muito mais liberdade, assim, de escolher os clientes, de escolher a área de atuação, enfim. Então, eu topei esse desafio, eu empreendi por quase 3 anos, né, junto com ela. Você já fazia tudo no setor que você tocava? Você fazia imagem ou não tinha ainda elaboração de imagem? Você fazia roteiro? Você cuidava do agendamento, de produção, de editorial? Como é que era isso e como é que foi na sua empresa? É uma ótima pergunta, porque, de fato, eu acho que talvez todo social media passou por isso no início da sua carreira, a gente fazia de A a Z. Então, a gente cuidava desde o planejamento, até a criação da linha editorial, até a criação da pauta, seja ela mensal, semanal, enfim. E aí, cuidava tanto do copy, né, assim, tanto do storytelling que a gente queria contar ali, quanto do copy, quanto da imagem. Então, você precisava ser um profissional realmente que sabe um pouquinho de tudo. Cuidava da publicação, né? Então, era responsável ali pela publicação, tanto, né, se ela fosse agendada ou não, até a mensuração de resultado, entrega de relatoria, aprendizado e voltava, né, ali para o início. Então, não foi diferente na minha empresa. Eu fazia, né, inicialmente nós não tínhamos funcionários, então a minha sócia, ela era mais responsável pela parte administrativa ali de, enfim, captar cliente, trazer o cliente para dentro e cuidar da contabilidade, etc.
E eu era responsável por essa parte, efetivamente, mão na massa criativa, assim. Então, o cliente entrava, ele passava por todo o processo, assim, de eu entender qual que era o desafio dele, o que ele esperava da gente, e criar o planejamento e assim vai, né? Nesse processo cíclico aí, né, de sempre. Depois a gente foi tendo funcionários, então eu era responsável, continuava responsável por essa parte criativa, mas tinha também essa gestão, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Então eu geria pessoas, né, sem nunca ter gerido pessoas, aprendi muito na prática também, ensinando ali, e aí tentando fazer uma divisão mínima de clientes. Então também o meu pensamento na época não era que eu necessariamente precisava de um designer, de uma pessoa, sei lá, mais voltada para BI, enfim. Eu ensinava todo mundo a fazer tudo, assim, então todo conhecimento que eu tinha adquirido eu passava para frente para os funcionários que a gente tinha, e a divisão era mais de cliente, né, por pessoa, assim, não necessariamente de função. Essa maturidade, ela veio, na verdade, quando eu fui para o meu próximo trabalho, assim, quando eu decidi que não fazia mais sentido, né, empreender, assim, de novo eu falei, beleza, experimentei, foi incrível, cresci, mas eu quero outra coisa aqui para minha vida, né? Eu quero um pouco mais eu quero liberdade, mas com estabilidade. Eu entendi que eu podia encontrar isso também ali trabalhando para uma empresa. E aí eu fui para uma agência de mídias sociais, onde eu fiquei, inclusive, pouquíssimo tempo, assim, porque eu fui chamada para um desafio que fazia mais sentido. Mas essa agência, ela era uma das maiores, ela era referência, assim, a agência digital em Minas Gerais na época. Então ali a estrutura deu um boom assim na minha cabeça, porque eu tinha só que cuidar da pauta, no sentido de o que vai ser postado, quando, e fazer o copy, né? Eu não precisava, assim, se tivesse um vídeo, tinha um videomaker. Se tivesse uma imagem, tinha um designer. Então eu entendi, inclusive a parte de relatoria, apesar de na agência eu também fazer, tinha uma pessoa que era responsável por reunir essas informações, fazê-las fazer sentido para que pudesse ser apresentado. Então, eu entendi, peraí, então o social media talvez ele não precise saber tudo de tudo. É óbvio que é importante saber, mas não necessariamente precisa fazer, né? Porque para você direcionar e cobrar, você precisa saber. Então, foi aí que eu entendi que realmente poderia ter uma outra vivência ali para um profissional de mídias sociais no mercado. E aí eu fui chamada logo em seguida por outra agência para coordenar o setor de mídias sociais por lá. E aí, então eu saí de empreendedora para analista para coordenadora. Eu falei, poxa, vou topar, né? Sempre foi assim, vou me jogar. E aí fui. E aí nessa agência, durante um tempo também o setor estava meio que se estabelecendo, então eu coordenava a mim mesma, fui angariando a equipe, né, fazendo de tudo um pouco, mas desde o início a gente tinha, na verdade, a parte criativa ficava toda com a criação, então a gente tinha uma redatora especializada em mídias sociais, a gente tinha designer, tinha videomaker, então, de novo, assim, né, eu também encontrei uma estrutura muito mais madura do que eu havia tido oportunidade ali de conhecer quando eu não era uma profissional de tanto tempo, assim. E aí nessa agência eu fiquei durante 4 anos. Então quando eu entrei, inclusive o meu primeiro cliente nessa agência era o Inhotim, que já era um mega cliente, assim. Então o Inhotim era o único cliente da agência, né, em mídias sociais. E quando eu saí, 4 anos depois, a gente tinha 15 clientes. Quase, né, que todos do mesmo porte, assim. Então, de fato, foi, né, na minha concepção e na concepção da agência também, um sucesso, assim, essa jornada, né, assim, de fato a gente conseguiu estabelecer o setor, e aí foi onde eu tive realmente talvez uma maturidade profissional maior, porque eu aprendi realmente o que era um planejamento, porque a gente tinha uma área de planejamento que pôde me ajudar a desenvolver, né, esse pensamento nesse viés. Eu entendi assim, que não era qualquer coisa que era resultado, então cada cliente precisava de uma especificidade ali, a gente tinha que de fato entender o desafio dele e traduzir, porque às vezes o cliente não sabia o que ele queria. Porque por falta de conhecimento, não porque ele não sabia at all, né? Assim, a gente era nossa obrigação como profissional traduzir
E foi aonde, né, eu entendi realmente o que era entregar resultados em mídias sociais, como que a gente media efetividade do setor, né? E inclusive, a agência ela era muito offline, então fui eu, muito como incentivo da minha chefe, parceria da minha chefe na época, que comecei a explicar assim, para o atendimento, olha, como é que você faz um atendimento, como é que você faz a gestão de uma conta que o cliente tem redes sociais no escopo. Pro mídia, assim, o mídia só fazia mídia offline. Falei, não, a gente precisa de mídia digital. Agora já chegou mídia, porque o orgânico, quando eu comecei, o orgânico era, a gente nadava de braçada, né? As mídias sociais entregavam, as plataformas sociais, né? Entregavam todos os conteúdos, era uma coisa linda. Depois eles começaram a mudar o algoritmo, tinha mídia, então já era outro nível de desafio. E nessa época isso já era uma realidade. Então eu falei, não, a gente precisa de um mídia digital, para que a gente pudesse, enfim, de fato, acompanhar a evolução do mercado, né? Nessa agência eu cheguei, inclusive, a atender parte da conta da PUC, né? Assim, que foi ali a universidade onde tudo começou. Então, acho que foi uma experiência muito interessante, assim. E aí, daí que você foi pro banco? Aí, na verdade, não. De novo, aí teve um momento que eu falei assim, nossa, acho que eu já fiz tudo que eu tinha para fazer aqui. Esses 4 anos realmente foram, assim, um aprendizado gigante, mas eu queria mais, eu queria ir para outra, queria inclusive entender se dentro das mídias sociais ou dentro na verdade, do conteúdo digital tem algo mais que eu quero fazer. E aí eu fui para um startup studio, era um lugar onde criava-se várias startups. Sim. E aí eu fui coordenadora de conteúdo digital de uma das startups. E aí eu fiz não só mídias sociais, e aí tinha blog, tinha gestão de SMS na época, que era uma coisa que ainda fazia muito sentido, assim, para grandes empresas. Fiz conteúdo assim de tudo quanto é tipo, digamos assim, né? Aprendi sobre SEO, tive outras vivências, assim. E lá eu entendi, eu falei, não, é mídias sociais mesmo. Adoro, assim, eu adoro, né, esse universo de conteúdo, mas é mídias sociais. Mas eu tinha uma dúvida ainda, que era se eu queria ser gestora. Porque, né, como eu falei, eu comecei, assim, lá, por acaso, a gerir pessoas quando eu tive empresa, mas eu nunca tive muita orientação, assim. Na agência que eu fiquei 4 anos, foi onde a minha chefe mais, né, conseguiu estruturar, digamos assim, a gestora que hoje há em mim. Mas eu ainda tinha essa dúvida, né? Apesar de, depois de que eu comecei, eu sempre geri pessoas. E aí eu fui para a Simpla, né? Que foi também, assim, um mega desafio incrível por vários motivos. Decidi ir para a Simpla como analista sênior de mídias sociais, porque eu falei, não sei se eu quero coordenar pessoas, gerir pessoas, na verdade. Então, eu tenho a oportunidade de descobrir isso e tenho a oportunidade de novo, trabalhar com mídias sociais, que é o que eu gosto. E pela primeira vez eu trabalhei para uma empresa só, porque eu sempre atendi vários clientes, desde que eu comecei. Então, eu sentia falta de ter profundidade no cliente, assim, porque quando você atende vários clientes, tem uma limitação. Por mais que você seja dedicado e você queira se aprofundar, tem uma questão ali que você não consegue fazer quando você é social de uma empresa só. Então, a Simpla foi essa virada de chave também para eu entender que eu queria trabalhar para uma empresa só. Eu queria entender, né, de A a Z, assim, quais eram os desafios daquela empresa, daquele mercado. Queria construir a marca, né, para aquela empresa específica. E foi um desafio a mais, porque foi no período da pandemia. Então, eu fiquei na Simpla durante 1 ano e uns 2 meses, assim, né, sem a pandemia. E o restante dos 8 meses finais que eu fiquei lá foi com pandemia. Então, a gente saiu de um universo onde o nosso negócio era, né, eventos físicos, presenciais, para eventos zero, né? Porque não existia, assim, a pandemia, o primeiro mercado, assim, talvez que tenha sofrido com a paralisação foi, de fato, o mercado de eventos. Então, eu aprendi muito nesse período a fazer cobertura de evento, a lidar com a imprevisibilidade, porque evento não importa o quanto você mapeie o que pode dar errado e o que você tem que fazer.
sempre vai ter algo que você vai ter que lidar ali na hora. Então, acho que profissionalmente é um crescimento muito grande quem tem essa possibilidade. Você aprende a ter jogo de cintura como talvez em poucas profissões, assim. E a própria questão da pandemia fez com que a gente tivesse que se reinventar de um dia para o outro. Então, a gente começou a fazer eventos online e eu também aprendi como que fazia uma gestão de mídias sociais para um negócio que mudou de uma hora para outra. E foi só depois da Simpla que eu fui, de fato, para o mercado financeiro no Inter, onde eu estou aí há mais de 5 anos, né? A empresa, desde que eu comecei, onde eu fiquei mais tempo. E continuo aí nessa jornada maravilhosa que eu estou construindo. E aí, antes de você ir para o Inter agora, você falou uma coisa da agência que você estava antes de ir para a Simpla também, que foi, eu acho que já deu o que tinha que dar aqui, né? Como é que é isso na cabeça do profissional? Porque eu tenho certeza que muita gente que vai escutar o seu depoimento vai encaixar isso em algum momento da sua realidade, da sua trajetória. Como é que essa luz se acende na sua cabeça? Assim? Os trabalhos começam a ficar muito repetidos? Como é que acende essa luzinha de já deu o que tinha que dar, vou buscar outras coisas? Eu sempre falo isso pro meu time, inclusive, assim, porque, né, hoje eu descobri, inclusive, que eu quero ser gestora mesmo, não tem jeito, é uma coisa meio nata. Acabei sendo gestora interina na Simpla, então não tem para onde fugir. E eu sempre falo isso pro meu time, né, porque eu não sei exatamente qual que é a ordem, mas comigo normalmente acontecia assim, quando eu começava a não ver mais sentido no que eu estava fazendo. Porque eu sempre falo que é uma via de mão dupla, né? Quando você é contratado por uma empresa, você decide que aquilo faz sentido e a empresa decide que você faz sentido para o desafio que ela tem. E aí isso precisa ser constante, assim. O tempo todo você tem que quase renovar os seus votos de que aquilo faz sentido, e a empresa também tem que continuar apostando que é você a pessoa que faz sentido para o desafio que ela tem. E aí, normalmente, uma dessas duas coisas começa a não fazer mais sentido, né? Assim, ou você olha e fala, poxa, esse desafio aqui não é mais o desafio que eu quero para minha carreira. Ou ele não está grande o suficiente, ou ele está indo para um caminho que não é o caminho que eu acredito, seja eticamente, seja pelo futuro que você, né, gostaria de construir dali para frente. Eu acho que tem vários vieses, assim. Ou então a empresa, né, normalmente, assim, pode acontecer também da empresa olhar para esse profissional e falar, poxa, esse profissional é massa, mas para o que eu quero, ele não conseguiu acompanhar. Né? Não aconteceu comigo até então, mas eu vejo acontecer e eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que estar pronto para as duas questões. E a gente tem que estar sempre atento para ler o cenário nas duas questões. Né? Então, toda vez que alguém, né, me pediu demissão, ou que eu tive que demitir alguém, que é muito ruim, mas acho também que é isso, a gente precisa amadurecer esse pensamento, que às vezes não é que você é um profissional ruim. Para aquele momento, para o desafio que a empresa está seguindo, da forma como está se desenvolvendo, você não faz mais sentido. Então, você vai fazer sentido em outro desafio, né? Então, sempre que alguém ou me pediu demissão, eu tive que demitir, foi um pouco disso, assim. Eu tentei explicar um pouco desse viés, assim. Principalmente quando as pessoas vinham me pedir demissão e choravam e falavam, meu Deus, desculpa, eu gosto muito da sua gestão, eu gosto muito da empresa, mas eu tô indo para um novo desafio. E eu falava, calma, tá tudo bem, é isso mesmo, que bom que você conseguiu entender que esse momento não estava mais casando com o que você queria. Então, para mim, foi um pouco disso, assim, porque eu acho que o trabalho ele mudou muito nos últimos anos, né? Nossa, assim, assustadoramente até. Então, nem sempre o seu trabalho vai ser feliz, assim, você vai estar todos os dias, meu Deus, que incrível, me encontrei, tô realizado. Mas eu acho que quando isso começa a ficar muito maçante, assim, você não vê mais você chega no trabalho e é
uma coisa assim muito pesada, aquilo começa a atrapalhar a sua vida pessoal, porque você não consegue mais separar, tá tudo sempre ruim. Provavelmente é porque aquilo não tá fazendo mais sentido para você por algum motivo. Então eu acho que isso tem que ser observado, né, com cuidado e o carinho que merece, porque pode afetar a sua saúde, né, emocional e outros vieses, né, assim, de várias formas. E aí você realmente ser sincero com você e com a empresa, porque eu acho também que se você fica numa empresa, que foi muito o que eu pensei quando aconteceu isso. Era uma empresa que eu gostava muito, foi uma empresa que eu tive uma história maravilhosa, e eu falei, cara, se eu continuar, eu vou fazer mal pra mim, porque não faz mais sentido. Eu vou fazer mal pra quem tá aqui e quer ficar, porque aí eu vou começar provavelmente a não ser o melhor que eu poderia ser, então isso vai impactar nas pessoas. E eu vou fazer mal pra minha carreira, de forma geral, porque pra encerrar, tanto assim, eu comecei a minha história de uma forma muito massa, eu quero encerrar também da mesma maneira. Bacana. Então eu sempre pensei assim em todos os trabalhos que eu estive, né, assim, acabou que eu sempre estive aberta também para outras oportunidades, não quer dizer que, né, topei todas, tanto que fiquei um tempo relativo aí em todas as empresas que eu passei. Assim como no Inter, assim, o Inter pra mim continua fazendo sentido, como o que a empresa se propõe a fazer, o propósito da empresa, porque aí hoje acho que a maturidade traz também outras camadas, né? Então, assim, hoje eu preciso acreditar no que a empresa faz antes de qualquer outra coisa. Precisa fazer sentido pra minha vida, né, eticamente, assim, então o Inter, eu acredito no propósito que a empresa tem, eu acredito na marca que a gente está construindo, porque eu entendi também ao longo do tempo, né, que pelo menos no que eu fui construindo, mídias sociais está dentro de brand, então o propósito é construir marca, é aumentar conhecimento de marca, é virar uma love brand, né, em algum nível. Então eu acredito na marca que a gente está construindo, eu acredito no meu cargo, né, no papel que eu tenho dentro dessa construção, eu acredito no meu time, então são várias questões assim que tem que se encaixar, e até então o Inter também acredita em mim. Pro desafio, eu fui várias Natálias nesses 5 anos, então pro desafio que hoje a empresa tem, eu continuo fazendo sentido. Então a gente vai fazendo essa renovação de votos aí ao longo do período. Ah, bacana. E foi logo ao final da pandemia, né, que você saiu da Simpla e foi pro Inter. Exatamente, foi em agosto de 2020 que eu entrei no Inter. Então a gente já... a gente tinha uma realidade ainda onde as pessoas estavam de casa, tinha algumas exceções, assim, que as pessoas estavam indo presencialmente para os escritórios, mas ainda de máscara, porque a gente não tinha vacina. Então tinha uma série de cuidados mesmo que a gente tinha que tomar. E eu vivi também essa experiência, eu pude viver 2 realidades de pandemia profissionalmente, né? Porque foi essa experiência onde, apesar de na época ainda ser um banco digital, né, continua sendo um banco, mas é muito mais que um banco hoje, é um banco digital, então você pensa, não precisa ter agência, etc. Não era uma realidade onde as pessoas não trabalhavam presencialmente, assim. Então todo mundo foi para casa e todo mundo estava aprendendo, assim como a maior parte, né, do mundo, a gente estava aprendendo a trabalhar remotamente. Então a gente teve vários desafios, assim, até estruturais, de como que fazia isso acontecer numa operação que era tão grande, né? Porque a operação do Inter era muito maior do que a operação da Simpla. Então, foi muito interessante viver isso também. E foi a primeira vez que eu geri pessoas sem conhecê-las, né? Então, eu fiz uma série de conversas com o meu time. Tinha gente que não tinha nem câmera. O computador não tinha câmera. Então, eu demorei, inclusive, para conhecer o rosto mesmo da pessoa. Eu via foto. Né? Teve gente que, sei lá, eu achava que era mais baixo, era super alto. Teve gente que eu achava que era tímido, na verdade era extrovertido, era só na câmera. Então foi uma experiência muito diferente, assim. Então você chega num lugar novo, com um desafio novo, tendo também que impulsioná-los de uma maneira, né, diferente, porque normalmente é assim que acontece a troca de profissionais, né, como eu falei. Então eles trouxeram a profissional que eles achavam que fazia sentido para a época. E aí foi desafio em cima de desafio, assim, e cá estamos, né, com um setor também solidificado e muito
infinitamente mais maduro, talvez, que qualquer outra empresa que eu já trabalhei, por todo esse espaço também que eu tive de construção, de trazer minha experiência e aprendendo o que fazia sentido, não só para uma área de mídias sociais, mas uma área de conteúdo, efetivamente, né? Que hoje é a minha especialidade, porque hoje você pode ser um social especialista em influência, você pode ser um social especialista em social intelligence, né? Então, existem profissionais que trabalham comigo, né, no mesmo time, mas o time que eu lidero mesmo é o time de conteúdo e engajamento de marca. Então, eu fui me especializando cada vez mais nisso que, talvez, se olhar lá para trás, é o que eu sempre quis fazer. Eu só não sabia que era realmente do jeito que eu faço hoje. Agora, sim, encaminhando já para um final, Natália, uma coisa que você evidenciou ao longo desse relato da sua trajetória é que o negócio mídia social foi ficando mais complexo, né? Foi amadurecendo, esse setor, campo, segmento da comunicação foi ficando mais cheio de meandros, cheio de curvas. Mas, ao mesmo tempo, os seus clientes, os seus casos também foram ficando mais complexos. Né? Assim, você trabalhar a complexidade de um evento, isso tem uma série de vieses, de questões a considerar, e agora no negócio, que o Inter tem um guarda-chuva enorme, né? Tem um monte de coisa debaixo do guarda-chuva do Inter, é bastante complexo. O que foi mais desafiador? Essa complexificação do cliente que você atende, do tanto de coisa que ele faz, do tanto de retorno que você tem que dar, ou das plataformas, dos diferentes segmentos que aparecem, né? Inteligência, monitoramento, listening, conteúdo. O que é o mais desafiador para trabalhar com mídias sociais hoje? Eu acho que é efetivamente o que o profissional de mídias sociais ele tem que entender hoje, né? Do ponto de vista estrutural aí da carreira, porque quando eu comecei lá em 2010, 2011, digamos que a gente tinha uma superficialidade por falta mesmo da maturidade do setor. Então, ao longo do tempo que o setor foi amadurecendo, assim como outras discussões de marca, de marketing, também foram evoluindo com as tecnologias, né? A questão da globalização, trabalho remoto, trabalho híbrido, valores para a sociedade, AI, então assim, tem várias camadas aí que a gente podia entrar. Então, independentemente do negócio que você estiver atuando, seja ele simples ou seja ele complexo na natureza, o trabalho tem complexidades que são inerentes ali ao que é um social media hoje, né? Então, hoje eu acho que eu não recomendo, na verdade, assim, eu tenho dificuldade um pouco de enxergar uma atuação como eu tinha. Essa atuação de A a Z eu fazer tudo sozinha. Né? Trabalhando, obviamente, numa empresa. Assim, talvez se você trabalhar para uma empresa muito pequena, for um freelancer e etc., aí a gente vai estar falando de outra questão. Mas falando assim, trabalhando profissionalmente para empresas, eu tenho dificuldade de enxergar a efetividade disso, porque inclusive são capacidades assim, muito diferentes que cada pessoa tem que ter. Né? Hoje o profissional do time que é social intelligence, ele tem know-how e ele tem características que são diferentes da pessoa que trabalha com influência, que são diferentes de mim, né? Que trabalha aqui efetivamente com conteúdo. Então, acho que primeiro o profissional ele tem que se entender ali dentro desse ecossistema. Assim, ele tem que respeitar o mercado também, porque nós também fomos responsáveis por essa não canibalização que começou a acontecer do mercado de mídias sociais. Foi a gente que bateu o pé e falou assim, não, eu não vou fazer tudo porque vai ficar mal feito. Não é porque eu não dou conta, eu sou um profissional ruim, é porque tem realmente características que são diferentes, né, para essas entregas. Então, eu acho que hoje essa é a maior complexidade, assim, você entender do todo, porque você entender o todo, né, assim como eu já tinha citado, é importante para que você possa estar inserida nesse mercado, mas você entender também qual que é a sua caixinha, assim, onde que você vai se colocar ali dentro do mercado para que você possa tirar não só o melhor de você, mas trazer também o melhor resultado para o cliente que você está trabalhando. Bacana, bacana. E aí, nesse processo, talvez o estágio seja muito legal, justamente para você ver em que caixinha que você entra, pelo menos para começar. Total. Eu repito que eu ouvi lá, né, a Natália de, sei lá, 20 anos.
faça muito estágio, assim, porque apesar de eu não ter feito nenhum estágio de mídias sociais, que nem existia, os estágios, eles com certeza foram o meu formador ali, para até eu ter essa postura de sempre me jogar, de sempre experimentar, e me amadureceram muito, né? Seu estágio, ele te leva a viver situações que, se você tiver estudando dentro de casa, você não vai viver. Então, a faculdade realmente é um período que eu lembro com muito carinho, assim, que por mais que você faça 1000 faculdades, né, cada uma vai ser diferente. Então, se joga, assim como eu me joguei a vida inteira, se joga, aproveita mesmo, assim, todas as camadas que a faculdade pode te oferecer, ainda mais hoje, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito bacana, Natália. Excelente conversa. Obrigada a você, Caio. Obrigada pelo convite. E, de novo, assim, é sempre um prazer falar disso, porque na época que eu era, né, uma estudante, foi muito dessas conversas que eu ouvi, das conversas que eu tive, que me ajudaram a desembolar ali a confusão que existe quando a gente é tão novo, né, e tem que tomar tantas decisões. Então, se eu puder retribuir um pouquinho, né, se alguém que estiver me escutando já tiver, né, clareado aí algumas ideias, eu fico muito feliz. Tenho certeza que vai. Muito obrigado, Natália. Valeu mesmo. Obrigada a você, Caio. Tchauzinho. E aí, curtiram a conversa com a Natália? Eu achei muito legal. Esse foi um dos episódios que facilmente teriam mais de 2 horas se eu não tivesse imposto a mim mesmo um limite para a conversa acabar. Certamente a Natália vai voltar aqui outras vezes para contar ainda mais coisas sobre como a carreira dela se desenvolveu e dar dicas para vocês desenvolverem as suas. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode mandar um e-mail para mim no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguém que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefia de Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado com o Caio dentro de um cano PVC em Belo Horizonte e com a Natália em sua casa, usando o Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira e toda a edição foi feita com o Audacity no Debian. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de dar o seu like e deixar 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!